por qual razão mesmo Jesus veio ao mundo. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, veja como este versículo é riquíssimo de instruções, ensinamento que renova a nossa fé, que fortalece a nossa fé, nos desperta, nos cura. É uma palavra, como já começa dizendo o texto, o versículo, né? É digna de toda a aceitação. Então, é digna da nossa atenção. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é digna, ela merece toda a nossa aceitação, tá? Então, quão valioso é a palavra de Deus. A gente vê que às vezes durante o dia a gente ouve tanta coisa, as pessoas aceitam tanta coisa, aceitam crítica, aceitam uma palavra mal falada, aceitam um assunto falso, aceitam tanta coisa, mas a palavra de Deus a pessoa rejeita, não é? Então nós precisamos dar essa ênfase, esse destaque de importância para a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é digna de toda a nossa aceitação. É palavra de Deus, é fiel a palavra do Senhor. Então eu quero começar com uma pergunta: por qual razão Jesus veio ao mundo? Bom, a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse versículo é que Jesus veio ao mundo. Jesus veio. Olha o que o versículo está dizendo. Esta palavra é fiel e digna de toda a nossa aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo. Esta é a primeira verdade que nós encontramos aqui, é que Jesus veio ao mundo. Tá bom? Muitas pessoas até não acreditam em Jesus como Salvador, não tem Jesus como seu Salvador, mas acredita que Jesus de fato veio, tá certo? Até os ímpios que não servem ao Senhor, então, acredita que Jesus veio ao mundo. Então é muito interessante esta aceitação, tá bom? Muitas pessoas aceitam a ideia de que Jesus veio ao mundo. E aí, mas para quê? Para que Jesus veio ao mundo? O próprio texto, o próprio versículo explica, na parte A, na parte B, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então está aqui a afirmação de que Jesus veio ao mundo e está explicando para que Jesus veio, por que Jesus veio. E o porquê é para salvar os pecadores. Jesus abre portas para aqueles que estão precisando de uma porta, que busca Ele com sinceridade, com fé. Ele abre a porta, como já abriu a porta, tantas portas para mim, tantas vezes, como também acredito que para você também, não é? Jesus cura, como já me curou, já curou tanto de vocês também. Bom, Jesus, meus irmãos, Ele prospera, Ele faz tudo isso. Mas nós não podemos fugir do foco principal que trouxe Jesus a este mundo, pelo qual Jesus veio a este mundo. E o propósito principal foi salvar os pecadores. Esta, então, foi a sua real missão. Foi para isso que ele veio, nasceu, cresceu, morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida, derramou seu sangue. Ele enfrentou o Calvário, enfrentou a morte, enfrentou o inferno, enfrentou tudo isso, cumprindo a missão: salvar pecadores. Parece simples, meus irmãos, mas pensa comigo que hoje as igrejas, vou falar das igrejas, as pregações são mais de autoajuda. Já prestou atenção nisso? A nossa geração de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, as pregações são mais: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e menos se toca no assunto do pecado, da necessidade de arrependimento. Pouco se prega do livramento, pouco se prega sobre o inferno, não é?
Pouco se prega como escapar da condenação. Pouco se prega sobre arrependimento, sobre abandono de pecado. Porque isso é uma mensagem enjoada, uma mensagem chata de se ouvir, é uma mensagem de confronto. Mas fugir desta realidade, meus irmãos, é falhar na missão, né? Na missão original, na incumbência original que Jesus delegou aí, incumbiu a sua igreja. Tá? Deixar de falar de arrependimento e salvação, fugir aí do propósito original de Jesus, do propósito principal que trouxe Jesus a este mundo. Então, nós não podemos esquecer disso, tá bom? Jesus pode dar tudo o que você precisa, se for da sua vontade. Mas não se esqueça que mesmo Ele te dando tudo o que você precisa, Ele veio aqui, morreu na cruz, foi para perdoar os nossos pecados. Foi para salvar os pecadores. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Então, isso nos desperta para nós mesmos, né? A respeito desta missão de Jesus, e também nos desperta como pregarmos, o que vamos pregar, o que precisamos bater na tecla em nossas pregações hoje em dia. Está aqui nesse versículo, tá bom? Falar da missão de Jesus, é falar o que Jesus veio fazer, e aplicar para nós mesmos também, tá bom? Jesus veio para salvar os pecadores. Em terceiro lugar, o versículo, na última parte aí do versículo, olha que interessante. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta a Timóteo, ele termina o versículo dizendo assim: dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou os principais. Então, dos pecadores, Paulo está dizendo: eu sou o principal. Desses pecadores que Jesus veio salvar, eu sou o principal. Para que a obra de Cristo tenha eficácia em sua vida, é preciso nós reconhecermos que somos pecadores, que somos, como Paulo, os principais dos pecadores, que precisa de arrependimento, que precisa de salvação. Tá certo? Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui porque é muito interessante. Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar pecadores. Que pecadores são esses? Paulo destaca: eu sou o principal desses pecadores. Paulo está reconhecendo. Este versículo nos ensina a reconhecermos. Se nós quisermos ser salvos, precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. Por que é importante este reconhecimento? Observa, vamos pensar numa questão que nós convivemos ou vemos sempre acontecer. Normalmente, você só procura o médico quando você nota que está doente, não é verdade? Todo o reconhecimento, todas as vezes que há um reconhecimento que estamos doentes, este reconhecimento automaticamente nos leva a uma ação. E qual que é a ação? Procurar um médico, procurar remédio. O reconhecimento do pecador, a mesma coisa, leva este pecador a uma reação. E qual que é a reação? Procurar remédio, procurar salvação. E onde está a salvação? A salvação está em Jesus. Ele que veio ao mundo para salvar. Então, a salvação está em Cristo. No momento em que o pecador tenha a real e verdadeira, sincera convicção de que é um miserável pecador, isto leva este pecador a uma reação. Leva o pecador a se entregar a Cristo, a Cristo, procurar salvação. Tá certo? Se a pessoa nunca percebe que está doente, isto vai acomodar a pessoa. Hoje eu acho interessante, admiro muitas pessoas que estão sempre indo no médico, né, para prevenção e tudo mais, mas isso é raro, porque tem pessoa que só corre para o médico quando descobre, quando se percebe que está doente, quando está doendo. Então, o pecador ele só se converte a Cristo de verdade quando ele percebe a sua doença espiritualmente falando, a sua alma vazia, a sua alma pesada, a sua alma
imunda, a sua alma cheia de pecado. Quando ele reconhece a sua condição pecadora, somente aí é que ele toma uma decisão. Quando ele toma uma atitude, é que ele procura a Cristo Jesus. Na procura do remédio, de solução, encontra Cristo. E aqui entra a importância também de ouvir a palavra de Deus, né? Até porque também quando a pessoa percebe, né? E para perceber, na verdade, a pessoa tem que ouvir falar de Jesus. A pessoa tem que ouvir alguém mostrar o caminho. Alguém tem que mostrar o caminho. E o caminho que a palavra de Deus mostra como meio de salvação é Cristo Jesus. E nós precisamos ser conduzidos até Cristo. Só tem uma forma, é pela fé. Tá bom? É pela fé. Na igreja, a pessoa pode até chegar sem fé. Mas para chegar a Cristo é preciso fé. Tá bom, meus irmãos? Receber uma oração, a pessoa até consegue receber sem fé. Mas para chegar a Cristo é preciso crer que Ele veio ao mundo, morreu por nossos pecados para salvar a nossa alma. E como que esta fé chega em nosso coração? Como que esta fé é gerada em nosso coração? Pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente escuta, quando a gente ouve a palavra de Deus, e por isso que é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor, tirar um tempo mesmo, irmão, né, para ouvir a palavra do Senhor. E também, os que já são salvos estão sempre falando de Jesus. Quantas pessoas que estão no mundo aí, meus irmãos, sabe, com sede, já até descobriram as suas doenças espirituais e está procurando remédio. E às vezes nós temos o remédio e não falamos. As pessoas aí fora já estão percebendo que dentro de si há um vazio que precisa ser preenchido. Um vazio que droga não conseguiu preencher, bebida não conseguiu preencher, prostituição, nada neste mundo conseguiu preencher. Então eles estão tateando como cego, procurando solução. E você talvez tenha um registro da torneira da graça do Evangelho nas suas mãos. Só basta você abrir para esta pessoa saciar, beber, tendo encontro com Cristo. E aí me faz lembrar de Atos capítulo 8, não é? Capítulo 8, depois do versículo 12 a seguir, a Bíblia fala de um eunuco, um homem eunuco, que saiu de longe para ir para um dos cultos, das festividades que havia em Jerusalém, nos tempos das festas. E aí este homem vai. Ele participou das festas e ao terminar a festa ele volta, regressa novamente para a sua região, para a sua casa. Aquele homem era um homem eunuco. E aí ele está indo num caminho deserto, na sua carruagem, sozinho. E curioso que ele estava lendo, ele estava com um pergaminho, ele estava com um texto do profeta Isaías, no capítulo 53 da nossa Bíblia de hoje. Aí ele estava lendo como um homem que estava com sede de alguma coisa e não sabia o que ia preencher, o que ia saciar ele. Mas no fundo ele sabia que precisava de alguma coisa, precisava de saciar, precisava de um salvador, precisava de uma solução para a sua alma. Sabe aquela pessoa que sabe que precisa, mas não tem certeza do que realmente ele precisa. E aí, meus irmãos, naquele momento, o anjo do Senhor visita Filipe, que estava em Samaria. E aí Filipe, pregando para um público grande, pessoas sendo curadas, libertas, pessoas se convertendo. Aí você imagina, um pregador que está pregando numa praça lotada ou numa igreja lotada, aí o anjo fala assim para ele: agora sai daqui e vai para o caminho deserto, para a banda tal, vai para lá. E o melhor é que o anjo não explicou qual seria a missão do profeta neste caminho deserto. O anjo só falou: vai, vai, sai daqui e vai para lá. Se fosse hoje, muitos irmãos iam falar que não era anjo, era demônio. Só pode ser o diabo que está me tirando do meio do povo e levando para o deserto. Mas não, era um anjo de Deus. Era o anjo de Deus. Vai para lá. E Elias e Filipe vai. Ele acredita, ele creu.
na palavra do anjo, que era Deus que estava mandando, e aí ele foi para o caminho do deserto. Eu te pergunto hoje, quem quer sair de uma igreja cheia? Os pregadores famosos aí, né? Quem hoje quer sair da igreja cheia, deixar de pregar numa igreja lotada, ou numa praça, num evento grande, e ir para o deserto? Cantores, quem é que quer deixar de cantar em grandes eventos para ir cantar no deserto, onde nem energia, nem microfone tem? Tem que ser muito espiritual, tem que ter muita convicção do seu chamado. Mas Felipe, meus irmãos, ele obedece, ele vai para o caminho do deserto. E aí, quando ele vai chegando perto daquele moço que estava naquela carruagem, até então ele não entende o propósito pelo qual estava ali naquele caminho do deserto. Aí o anjo torna a falar para ele, aproxima da carruagem. Felipe aproximou e percebeu que ele estava lendo um livro, estava lendo um texto. Elias então aproximou, e quando Elias aproxima, Elias faz uma pergunta: e aí, você entendeu o que leu? Aí o homem sedento, o eunuco, responde: como eu vou entender se não há quem me explica? Em outras palavras, no sentido espiritual, como? Eu estou com sede, mas como eu vou tomar da água se não há quem abra o registro, a torneira para mim? Era como se fosse um cego querendo tomar água e não acertava a torneira, não conseguia abrir a torneira. Então, Felipe entende o propósito. Então, foi para isso que Deus me trouxe aqui. E Elias, então, Felipe, então começa a explicar toda a história que o eunuco tinha lido no texto, na palavra de Deus. Lá estava Isaías 43, sobre a morte de Jesus. Jesus foi levado como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca para reclamar. Felipe começa a falar da missão de Jesus. Isso que nós estamos falando aqui. O real propósito, sentido de Jesus ter descido, vindo a este mundo, que foi para salvar. Felipe fala de salvação para aquele homem. E conforme Felipe vai pregando, aquele homem vai tendo convicção de que ele, como Paulo, que escreveu aqui a carta que nós lemos de 1 Timóteo, ele se sente um dos pecadores, pelo qual Jesus veio morrer na cruz do Calvário para salvar. Irmão, não deu outra. Depois que ele tem essa convicção, Felipe está falando de batismo ali para ele, uma conversão geral. Ele viu as águas e falou assim: ô Felipe, eis aí as águas, o que me impede então de batizar? Meu Deus do céu, isso é forte demais. O homem já estava tão saciado da água, da salvação, que ele agora quer até batizar. Porque o batismo era uma confissão pública de alguém que já havia aceitado Jesus. Aceitado o presente de Cristo oferecido na cruz do Calvário. Aí Felipe responde: se tu crer de todo o teu coração, por isso que eu falei, que para levar a Cristo, para ir à igreja, você pode ir até sem fé, mas para levar a Cristo, somente pela fé. Se você crê de todo o teu coração, nada mais te impede. Então, parar o carro, e desceram ambos para as águas, e ali Felipe batizou aquele homem, aquele eunuco. Então, olha que história maravilhosa, irmão. Ele entendeu a causa, a missão de Jesus aqui. Jesus veio a este mundo, mas para quê? Tem gente que até está na igreja, é membro de uma igreja, irmão, mas está tendo Jesus apenas como Jesus que prospera, apenas como Jesus que cura, apenas como Jesus que abre porta de emprego. As pessoas estão servindo Jesus apenas para ter a bênção, não entenderam a real razão pelo qual Jesus veio. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E quando, assim como o eunuco, assim como o apóstolo Paulo, tem convicção de que ele é um pecador, só resta então uma ação por fé, de fé, que é levantar as mãos e confessar Cristo como Salvador da sua alma. Aceitar este presente. Confessar Cristo como teu Salvador. Não é? Aliás, o próprio Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim que aquele que confessar Cristo com a sua boca
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Então é preciso confessar. Aceitar Jesus, se converter ou reconciliar com Jesus é uma ação de alguém que teve a convicção dos seus pecados. Anote aí, todos que aceitam Jesus de coração, esta é uma ação de alguém que teve uma real e verdadeira, sincera convicção de que é um pecador miserável, pecador que está condenado ao inferno. Alguém que precisa urgentemente de salvação, e só há salvação. Para ter salvação precisa-se de um Salvador. Alguém que reconhece a missão, entende a missão de Jesus ao descer a este mundo. Glória a Deus. Quantos aqui já entregou a sua vida para Jesus? Deixa aqui no comentário. Quantos que já entregaram a sua vida para Jesus? Eu quero glorificar a Deus com você por este privilégio, por esta honra. Irmão, é um privilégio extraordinário. Meu Deus do céu. Nós éramos para ser estar no meio das pessoas que ainda não teve esta convicção, está vivendo debaixo de uma condenação, como diz Romanos capítulo 8, que só não há mais condenação para quem teve esta convicção e hoje está em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, não estão em Cristo, está debaixo de condenação. João capítulo 3, versículo 16, é muito bonito. Que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só que, versículo 36, no mesmo capítulo que todos nós gostamos de João capítulo 3, mas olha o 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Gente, isso aqui é muito forte. É muito forte. Aqueles que não crerem em Cristo, não acreditam que Cristo veio fazer, ainda não aceitaram a Cristo, não se converteram a Cristo, está debaixo de ira. É muito forte isso aqui. Irmão, você está entendendo, irmão? Que todos que aceitam Jesus, servem a Jesus, em espírito e em verdade, estas pessoas tiveram uma ação quando teve a convicção dos seus pecados, entendeu o que Cristo veio fazer aqui na terra, tiveram uma ação, e esta ação foi confessar Cristo, aceitar Jesus, abrir o coração, confessar Cristo, aceitar Cristo como Salvador da sua alma. Glórias a Deus. Então, para nós, vamos finalizar então este estudo. Ficou claro aqui, irmão? Nós lemos 1 Timóteo capítulo 1 e 15, que está escrito: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, e eu espero que todos aceitem esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo. Nós falamos que Cristo veio ao mundo, o próprio versículo aqui afirma, e as pessoas quase que na sua maioria acredita, recebe esta ideia que Cristo veio, acredita que Cristo veio ao mundo, mas o que muitos precisam é entender o porquê Cristo veio, qual foi a missão. E o versículo aqui fala que ele veio para salvar os pecadores, nada mais. Ele veio para salvar os pecadores. Todas as demais coisas são, eu diria, são detalhes, tá bom? São detalhes daquilo que Jesus veio fazer por nós, tá bom? Jesus veio salvar os pecadores, mas não basta somente saber isso. Nós precisamos entender que nós somos o principal desses pecadores, que precisa urgentemente de um Salvador. Viver no pecado é como se a pessoa estivesse vivendo uma chama, numa casa pegando fogo. Esta pessoa só resta uma alternativa: eu preciso de um salva-vida, eu preciso de um bombeiro para me salvar daqui. E a hora que o bombeiro chega, ainda que seja com desafios, lança uma corda, ou sei lá, alguma ponta de alguma coisa para você segurar, para te salvar, você não vai pensar duas vezes, você vai agarrar aquela corda,
porque ali você tem convicção que está no meio de uma chama e que precisa urgentemente de salvação, de um Salvador para te salvar do fogo. Esta é a condição, é a situação, é a reação quando um pecador reconhece as suas convicções. Eu já vi pessoas no meio assim, de um culto ir para o altar em lágrimas, chorando, aquele choro de desespero. O que é isso? Uma pessoa que teve uma convicção dos seus pecados, que se morresse daquele jeito, ia para o inferno. A pessoa que reconheceu a sua necessidade de um Salvador. Glórias a Deus, né? E então nós precisamos reconhecer, precisamos ter esse reconhecimento. Sem este reconhecimento que somos pecador, não tem como procurar Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Então, se você já aceitou Jesus por esta convicção, por este entendimento, glorifica a Deus. Você tem motivo de sobra para estar alegre, para estar feliz, apesar de qualquer coisa. Tá certo, meus irmãos? Uma ideia clara, nós temos aqui uma ideia clara do objetivo da vida de Cristo, né? Um reconhecimento que tem que ser pessoal, todo pecador precisa ter este reconhecimento pessoal da sua condição de pecado, e isto deve levar à aceitação de Cristo como seu Salvador. Espero que esta palavra tenha sido uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para toda a sua família, e que todos, né, que ainda não estão na presença de Deus, pensa nisso, pensa no significado da vinda de Jesus, guarde seu coração que ele veio por você, e agora só falta você reconhecer os seus pecados, confessar Cristo, aceitar Jesus, abrir o coração, confessar Cristo, aceitar Cristo como Salvador da sua alma. Glórias a Deus. Então, para nós, vamos finalizar então este estudo. Ficou claro aqui, irmão? Nós lemos 1 Timóteo capítulo 1 e 15, que está escrito: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, e eu espero que todos aceitem esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo. Nós falamos que Cristo veio ao mundo, o próprio versículo aqui afirma, e as pessoas quase que na sua maioria acredita, recebe esta ideia que Cristo veio, acredita que Cristo veio ao mundo, né? Mas o que muitos precisam é entender o porquê Cristo veio, qual foi a missão. E o versículo aqui fala que ele veio para salvar os pecadores, nada mais. Ele veio para salvar os pecadores. Todas as demais coisas são, eu diria, são detalhes, tá bom? São detalhes daquilo que Jesus veio fazer por nós, tá bom? Jesus veio salvar os pecadores, mas não basta somente saber isso. Nós precisamos entender que nós somos o principal desses pecadores, que precisa urgentemente de um Salvador. Viver no pecado é como se a pessoa estivesse vivendo uma chama, numa casa pegando fogo. Esta pessoa só resta uma alternativa: eu preciso de um salva-vida, eu preciso de um bombeiro para me salvar daqui. E a hora que o bombeiro chega, ainda que seja com desafios, lança uma corda, ou sei lá, alguma ponta de alguma coisa para você segurar, para te salvar, você não vai pensar duas vezes, você vai agarrar aquela corda, porque ali você tem convicção que está no meio de uma chama e que precisa urgentemente de salvação. Aceitar Jesus como Salvador para te salvar do fogo.